Formação do sistema esquelético de mamíferos domésticos. O sistema esquelético dos mamíferos é formado pelo crânio, pelas vértebras, costelas, externo, membros e patas. Todo o nosso sistema esquelético, de todos os mamíferos, ele é formado pelo mesoderma, que vai formar, além do sistema esquelético, músculo, sistema respiratório, parte do sistema excretor e parte do sistema reprodutor. O mesoderma, assim que ele se forma pelo processo de gastrulação, o nosso mesoderma intraembrionário, ele vai se diferenciar em 3 regiões. A região próxima ao tubo neural e notocorda, que nós chamamos de mesoderma paraxial, uma região intermediária, que é o mesoderma intermediário, e a região lateral, onde vai formar o mesoderma lateral, que se diferencia em mesoderma lateral somático, que está em contato com o ectoderma, e mesoderma lateral esplâncnico, que está em contato com o endoderma. O mesoderma paraxial, que é aquele então que envolve tubo neural e notocorda, está paralelo ao tubo neural e notocorda, ele se diferencia de maneira diferente na região da cabeça e na região do tronco do animal. Na região da cabeça, ele forma 2 colunas que permanecem como colunas, até se diferenciarem num tecido embrionário. Na região do tronco, inicialmente eu também tenho essas 2 colunas, mas depois essas colunas se segmentam, formando pequenos pedaços de mesoderma paraxial chamados de somitos. Então, na região da cabeça, essas colunas vão permanecer assim e as suas células vão se organizar em estruturas que nós chamamos de somitômeros, ou seja, as células se organizam ao redor de um centro comum. Então, eu tenho vários somitômeros, mais um ligado ao outro, formando aquela coluna de mesoderma paraxial. Então, os 8 primeiros somitômeros vão permanecer fusionados, formando, então, esse mesoderma paraxial da cabeça. Esse mesoderma, então, ele vai se espalhar e preencher todo o espaço entre o ectoderma e o tubo neural na região da cabeça, formando um tecido que nós chamamos de mesênquima. Mesênquima, então, é um tecido embrionário derivado do mesoderma. Essas células, então, elas vão começar a produzir uma matriz extracelular e vai formar, então, um tecido conjuntivo primitivo do embrião, que é o mesênquima. Esse mesênquima, então, é que vai se diferenciar novamente para dar origem ao tecido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo e musculares da região da cabeça do animal. Além desse mesoderma se espalhar por toda essa região da cabeça, ele também recebe células de crista neural. Então, lembra-se que quando o tubo neural se fechou, dos 2 lados do tubo formaram-se vários grupos de células que nós chamamos de células de crista neural. Algumas dessas células, então, vão se modificar e vão migrar para a região da cabeça, onde elas vão se juntar com esse mesoderma paraxial da cabeça e formar o mesênquima da cabeça, que vai dar origem, então, aos músculos estriados da face, da mandíbula e da faringe, aos ossos do crânio e à derme da cabeça. Então, esse mesênquima na cabeça vai formar músculo, osso e derme. Então, aqui. A gente tem o tubo neural se diferenciando já, formando as vesículas ópticas. Entre o tubo neural e o ectoderma, que é o tecido que envolve externamente todo o embrião, nós temos aqui o mesênquima da cabeça, que vai dar origem, então, à derme, vai dar origem aos músculos da cabeça e vai dar origem aos ossos que envolvem todo o tubo neural dessa região. Na região do tronco,
o nosso mesoderma paraxial se segmenta em somitos. Então, inicialmente, ele também se organiza em somitômeros, depois esses somitômeros se separam um do outro, formando os somitos. Esses somitos, agora então, vão se diferenciar novamente. Eles vão se rediferenciar, tá? Então, após a segmentação desses somitos, né, que a gente está vendo aqui, ó, tubo neural, notocorda, somito de um lado e um pedacinho do somito do outro lado, né? Mesma coisa aqui embaixo, tubo neural, notocorda e aqui um somito. Então, a gente observa que as células estão ao redor de um centro comum, certo? Então, essa daqui é a parede do somito, uma parede epitelial, porque as células têm um caráter epitelial, e aqui o centro desse somito com poucas células menos organizadas. Então, essa região central, onde tem poucas células, é chamada de somitocele, né? Forma-se ali uma pequena cavidade com pouco de células, tá? Então, o núcleo central celular frouxo, quer dizer que tem poucas células. E ao redor dessa somitocele, temos a parede do somito. A gente divide a parede do somito em parede dorsal, essa parte aqui que está voltada para o ectoderma, e a parede ventromedial, que está voltada a parte ventral para o endoderma e a parte medial para o tubo neural e notocorda. Então, temos duas paredes que vão se comportar de maneira diferente, vão formar estruturas diferentes no embrião. Então, a parede ventromedial, que está voltada para o tubo neural e para o endoderma, ela vai se desprender do somito e vai formar aqui um mesênquima, que nós chamamos de esclerótomo. Então, esse esclerótomo é o mesênquima que se originou da parede ventromedial do somito. Esse esclerótomo ele vai envolver o tubo neural, vai envolver o notocorda e vai formar aqui as vértebras e as costelas. Então, ele vai sofrer uma ossificação e formar as vértebras e as costelas do animal. Observem aqui que abaixo desse esclerótomo já começou a se formar vasos sanguíneos fetais, né? E os primeiros vasos a se formarem são as aortas dorsais. E observem também que o embrião, ele ainda não se dobrou, ele ainda não sofreu aquele fechamento da quarta semana, tá? Então, a gente está aqui entre terceira e quarta semana de desenvolvimento, onde a gente já tem a diferenciação, já inicia a diferenciação dos somitos, tá? Lembrando que essa diferenciação ocorre apenas no tronco, na região da cabeça, forma só mesênquima da cabeça. Então, se a gente observar aqui na microscopia óptica, a gente vai ver um corte transversal de um embrião, onde a gente vê o tubo neural, o notocorda, dos dois lados o somito, onde a gente vê a parede dorsal ainda de caráter epitelial e a parede ventromedial já se desprendeu e já formou aqui um mesênquima que nós chamamos de esclerótomo, de um lado e do outro. E temos aqui as duas aortas dorsais. Aqui em cima, né, na região dorsal, o ectoderma envolvendo, na região ventral, o endoderma envolvendo. Aqui do lado temos o tubo neural notocorda e aqui o somito, onde a gente tem também a parede ventromedial já se diferenciando e a parede dorsal ainda aqui em caráter epitelial. Parede dorsal, parede ventromedial que se desprendeu formando o esclerótomo. Bom, esse esclerótomo, então, como nós vimos, ele vai formar, né, ele vai sofrer uma ossificação e vai formar as vértebras e as costelas. As vértebras, elas têm um número diferente dependendo do animal, sendo que todos os mamíferos domésticos possuem 7 vértebras cervicais. As outras vértebras, então, vão variar em termos de número. Então, em
em relação às vértebras torácicas, a gente vai ter de 12 até 18 vértebras, dependendo do mamífero. As lombares, vamos ter de 5 a 7. As sacrais, de 3 a 5. E as caudais, que vão se fusionar e vão formar o rabo do animal, elas vão de 13 até 23 vértebras. Então, o número de vértebras vai depender do número de somitos que serão formados no embrião. Então, cada animal vai ter um número de somitos diferente para formar quantidades de vértebras diferentes. Bom, então assim que esse esclerótomo se forma, vai envolver o tubo neural, vai envolver o notocorda, ou o mesoderma da cabeça se forma e vai envolver também esse tubo neural, nós vamos começar com a osteogênese, ou seja, a formação do tecido ósseo. Então, o esqueleto axial, né, ele é formado pelo crânio, coluna vertebral, então, costelas. Então, quem vai formar esse esqueleto axial na região da cabeça é o mesoderma paraxial da cabeça, mais células de crista neural, ou seja, o mesênquima da cabeça. E na região do tronco, os somitos que já se diferenciaram formando o esclerótomo. No esqueleto apendicular, ou seja, os membros e as patas, quem vai formar esse osso é o mesoderma somático lateral. Então, vai ser a parede lateral do corpo do embrião, que vai crescer na região de formação dos membros, e o seu mesoderma vai sofrer essa osteogênese para formar os ossos dos membros e das patas. Bom, os ossos podem ser formados de acordo com duas diferenciações. A ossificação intramembranosa, que é aquela que ocorre em cima de uma membrana formada por um mesênquima, e a ossificação endocondral, aquela que ocorre em cima de uma cartilagem. Então, inicialmente, o mesênquima vai dar origem a uma cartilagem, depois essa cartilagem vai ser substituída por tecido ósseo. O que indica que essa cartilagem vai ser substituída por tecido ósseo ou não, ou seja, se ela vai permanecer como uma cartilagem, é a vascularização. Tecidos vascularizados se transformam em tecido ósseo. Mesoderma vascularizado se transforma em tecido ósseo. Mesoderma pouco vascularizado se transforma em cartilagem. Então, se esse mesênquima inicialmente já é vascularizado, ele se transforma diretamente em tecido ósseo por ossificação intramembranosa. Se esse mesênquima inicialmente era pouco vascularizado, ele dá origem a uma cartilagem, mas depois os vasos se desenvolvem e chegam até essa cartilagem, que faz com que essa cartilagem morra e seja substituída por tecido ósseo, porque cartilagem só sobrevive em locais pouco vascularizados, ok? Então, na ossificação intramembranosa, como eu disse, o mesênquima, as células mesenquimais vão se transformar em células osteoprogenitoras. Essas células osteoprogenitoras vão começar a se transformar e a produzir matriz óssea. Essas células osteoprogenitoras se transformam em osteoblastos, começam a produzir a matriz óssea, que começa a ser calcificada, formando então as trabéculas ósseas, e as células que ficarem no meio das trabéculas ósseas se diferenciam em osteócitos, e as células que ficarem na periferia dessa trabécula ainda em atividade serão os osteoblastos. Então, dessa forma, eu vou formando tecido ósseo no lugar do mesênquima. Esse tipo de ossificação ele ocorre, então, nos ossos da face e do crânio, que a gente chama de ossos membranosos ou dérmicos. E essa ossificação ocorre, então, no mesênquima da cabeça. A ossificação endocondral
Então, inicialmente, eu vou ter um modelo cartilaginoso. Depois, esse modelo cartilaginoso é invadido por vascularização. A cartilagem morre e, no lugar dela, eu vou formar tecido ósseo. Através da vascularização, vão chegar aqui células osteoprogenitoras, que vão, então, começar a produzir matriz óssea e a calcificar essa matriz, dando origem a osteoblastos, osteócitos, o mesmo processo que a gente viu na ossificação intramembranosa. Então, aqui são as regiões, as zonas, onde a cartilagem está morrendo e no lugar dela eu estou tendo a produção de tecido ósseo. Então, a ossificação endocondral ocorre em ossos que nós chamamos de ossos endocondrais, ou seja, no esqueleto axial, no esqueleto apendicular, na base do crânio e na base do osso occipital. Então, no esqueleto axial, vão formar as vértebras e costelas, e essas vértebras e costelas vão vir daquele mesoderma paraxial, que se segmentou em somitos e que já se diferenciou em esclerótomo. Então, os esclerótomos vão formar as vértebras e as costelas por ossificação endocondral. Isso quer dizer que, inicialmente, eu vou ter ali cartilagens, depois essas cartilagens vão sofrer ossificação. O esqueleto apendicular, como nós vimos, ele vai vir de mesoderma somático lateral. Então, nesse mesoderma também eu vou ter modelos cartilaginosos inicialmente, que depois serão substituídos por tecido ósseo. E na base do crânio e na base do occipital, esses ossos vão se originar a partir do mesênquima da cabeça, que também inicialmente terão cartilagens, que sofrerão ossificação endocondral. Então, a gente tem esse tipo de ossificação em quase todos os ossos do corpo do animal. Os únicos ossos que terão ossificação intramembranosa são os ossos da face e do crânio. Todos os outros terão uma ossificação endocondral. Então, vamos ver cada parte do corpo do animal, como seus ossos são formados. Então, vamos começar pela formação do crânio. Lembrando que esse crânio, então, vem do mesênquima da cabeça, que foi uma associação entre mesoderma paraxial da cabeça e células de crista neural. Então, o crânio dos domésticos, ele é formado principalmente pelos ossos incisivo, que está aqui em amarelo, o osso nasal, que está aqui em laranja, o maxilar, a maxila, a mandíbula, o osso frontal, parietal e interparietal e occipital. Tá? Frontal, parietal e occipital. Então, a gente vê que os ossos são os mesmos, independente do animal. O que vai mudar é o tamanho e o formato desses ossos, ok? Um pouco da localização, mas eles são muito próximos, muito parecidos, e todos eles têm a mesma formação embrionária. Então, os ossos do crânio, eles são divididos embriologicamente em neurocrânio e viscerocrânio. Neurocrânios são os ossos que envolvem, que protegem o encéfalo e os órgãos sensoriais. E viscerocrânios são os ossos que formam a face. Então, o neurocrânio, assim como o viscerocrânio, estão divididos em membranoso e cartilaginoso, ou seja, os ossos que se formam por ossificação intramembranosa e os ossos que se formam por ossificação endocondral. Então, neurocrânio membranoso vão formar os ossos chatos da abóboda craniana. Neurocrânio cartilaginoso vão formar os ossos da base do crânio. E o viscerocrânio também vai ter essa divisão de membranoso e cartilaginoso. Mas a gente vai ver que cartilaginoso, na verdade, vão ser só os ossinhos do ouvido, e todos os outros ossos da face vão formar o viscerocrânio membranoso.
O neurocrânio membranoso também pode ser chamado de dermocrânio. Então, os ossos formados pelo neurocrânio membranoso são de origem de mesênquima da cabeça, ou seja, mesoderma paraxial, mais células de crista neural. Os ossos formados pelo neurocrânio membranoso são os ossos da abóboda craniana, ou os ossos chatos que envolvem o encéfalo. E eles se formam, então, por ossificação intramembranosa, ou seja, o mesênquima dá origem diretamente ao tecido ósseo. Os ossos formados, então, por esse tipo de ossificação são os frontais, os parietais e interparietais e a parte escamosa do occipital. Então, nós temos aqui, olha, os frontais, os parietais e a parte escamosa do occipital, mostrando a sua ossificação. Então, inicialmente, a gente tem 5 centros de ossificação envolvendo o encéfalo. Então, a gente tem aqui um centro que vai formar um parietal, o outro que vai formar outro, 2 centros que vão formar os parietais e um centro que vai formar o occipital. Então, a ossificação ela se inicia aqui no centro e vai crescendo de forma radial, ou seja, para todos os lados. Então, a ossificação se inicia no centro do osso e vai crescendo em direção à periferia. Então, aqui a gente vai ter a formação dos frontais, dos parietais e da parte escamosa do occipital. Em animais que possuem chifre, o frontal então vai crescer, ou os frontais vão crescer até a formação completa do chifre, ok? Então, tem os 5 centros de ossificações, que vão formar então esses 5 ossos. E à medida que os ossos vão crescendo, um vai se aproximando do outro. E eu vou ter, então, um espaço entre esses ossos, inicialmente, formado por mesênquima da cabeça que ainda não se ossificou. Então, o espaço entre 2 ossos eu chamo de sutura, e entre mais de 2 ossos de fontanela. Todas essas suturas e essas fontanelas vão se ossificar para formar completamente os ossos. Porém, antes do nascimento, nem todas elas estão ossificadas. Principalmente as fontanelas anterior e posterior, elas ainda estão formadas por mesênquima da cabeça e só após o nascimento é que elas vão se ossificar totalmente. Por que isso? Isso para permitir ainda crescimento dos ossos do crânio, permitir o crescimento da cabeça do animal, permitir o crescimento do cérebro, porque após o nascimento o cérebro ainda termina seu desenvolvimento, ele ainda aumenta de tamanho e os ossos que envolvem esse cérebro têm que acompanhar esse crescimento. O neurocrânio cartilaginoso, também chamado de condrocrânio, então vai formar no crânio os ossos da base do crânio. Então, todos esses ossos também vão vir de mesênquima da cabeça e vão ser formados todos por ossificação endocondral. Ou seja, inicialmente eu vou ter cartilagem e após a ossificação endocondral, essa cartilagem vai dar origem ao tecido ósseo. Quais são os ossos formados por esse tipo de neurocrânio? O etimoide, que é um osso que está aqui dentro do crânio, a gente não consegue ver, é um osso do nariz. O esfenoide, que está aqui em verde. A parte petrosa do osso temporal, que está aqui em rosa, então a parte de dentro do temporal. O temporal tem uma parte escamosa, que é a parte de fora, e a parte petrosa, que forma a base do crânio. E a base do occipital, né? A parte escamosa, a gente viu que foi formado pelo neurocrânio membranoso. E agora a base vai ser formada pelo neurocrânio cartilaginoso. Então, as cartilagens que vão se formar inicialmente, antes da ossificação, elas estão divididas de acordo com
a relação que elas têm com o notocorda, né? Então, o notocorda, ele vai estar abaixo do tubo neural, ao longo de toda a região do tronco do corpo do animal. Ele vai entrar aqui pelo forame magno, que está entre a base do occipital e a região escamosa do occipital. Então, o notocorda ele vai entrar aqui e vai terminar aqui na região da base do occipital, ok? Então, o restante do tubo neural vai crescer e independente desse notocorda, né? Não vai ter notocorda abaixo dele. Então, todas as cartilagens que estão na frente desse notocorda são chamadas de cartilagens pré-cordais. Todas as cartilagens que estão junto ao notocorda são chamadas de cartilagens paracordais ou cordais. E todas as cartilagens que estão laterais a esse notocorda são chamadas de cartilagens laterais. Apesar dessas daqui estarem aqui em cima, elas são laterais, tá? Bom, então vamos falar primeiro das cartilagens que estão na frente do notocorda, que são as cartilagens pré-cordais. Então, elas se formam a partir de células da crista neural. Então, todas essas cartilagens vêm exclusivamente de células de crista neural. Então, se as células da crista neural não migrarem para essa região, essas cartilagens não se formam. Quais são essas cartilagens? Então, as células da crista neural vão migrar para essa região e vão formar dois grupos de cartilagens. As cartilagens são chamadas de trabéculas cranianas e as cartilagens hipofisárias. As trabéculas cranianas, né, são grupos de cartilagens que vão sofrer ossificação endocondral e vão formar os ossos etimoide, que é o osso do nariz, que está aqui, ó, o etimoide. Vai formar o septo nasal, né, aqui a gente não consegue ver, mas o septo nasal está entre uma narina e a outra. E vai formar a área crivosa do etimoide, que é essa região aqui, por onde passam os neurônios, os axônios dos neurônios olfatórios, né, que estão aqui formando aquele epitélio olfatório. Esses neurônios passam por essa área crivosa, que é toda cheia de espaços, e que vão, então, se comunicar com o restante do sistema nervoso central para levar essa sensação de cheiro. Então, etimoide, septo nasal e placa crivosa se originam de cartilagens das trabéculas cranianas. E as cartilagens hipofisárias vão se dividir em duas: a pré-esfenoide e a base esfenoide. A pré-esfenoide vai se ossificar e vai formar o jogo esfenoidal. E a base esfenoide vai se ossificar e formar a cela turca, que é essa depressão que a gente encontra no osso esfenoide, aonde vai se localizar a hipófise. Então, tanto o jogo esfenoidal quanto a cela turca são partes de um osso que nós chamamos de esfenoide. Ok? Então, esses grupos de cartilagens vão formar as cartilagens pré-cordais, que estão aqui na frente do notocorda. Um outro grupo de cartilagens são as cartilagens laterais. Então, elas estão laterais a essas cartilagens que estão na frente do notocorda, das pré-cordais. Elas se formam, então, a partir do mesênquima lateral à cartilagem hipofisária, né? É mesênquima da cabeça, mas ele está lateral àquelas cartilagens hipofisárias que nós vimos que se formaram, então, por cartilagens pré-cordais, ok? Então, eu tenho dois grupos de cartilagens: as cartilagens orbitais, que tem de um lado e do outro da cartilagem hipofisária, e as cartilagens temporais também, que tem do lado e do outro. E tenho a cápsula periódica, que também está aqui de um lado e do outro da base, ou da região próxima aos ossos chatos do crânio, ok? Bom,
As cartilagens orbitais vão dar origem à asa menor do esfenoide. Está aqui, ó, de um lado a asa menor do esfenoide e do outro a asa menor do esfenoide. E as cartilagens temporais vão dar origem à asa maior, que é essa aqui, ó, de um lado e do outro. Então, o osso esfenoide, ele tem várias cartilagens que vão dar origem a ele. No centro, ele tem as trabéculas cranianas e as cartilagens hipofisárias, que fazem parte das cartilagens pré-cordais. E nas laterais, ele tem duas asas orbitais e duas asas temporais. São 4 cartilagens que vão se ossificar e formar as asas menores e maiores do esfenoide. Então, ele tem uma série de cartilagens que vão se ossificar e vão se juntar para formar o osso esfenoide, tá? Se vocês observarem, depois com mais detalhes esse osso, a gente consegue separar cada parte dessa do esfenoide. Com mais dificuldade, né? Elas já estão bem ossificadas, mas em alguns animais a gente consegue separar, principalmente os mais jovens, tá? Por que a gente separa? Porque elas têm origens diferentes, elas vieram de uma fusão de ossos que vieram de cartilagens diferentes, ok? Bom, e a cápsula periótica, também de um lado e do outro, vai formar a parte petrosa do osso temporal. Lembram-se que eu falei que o osso temporal tem uma parte escamosa, que está aqui, ó, que fica mais periférica, e internamente tem uma parte petrosa. Essa parte petrosa é a parte que envolve o meato acústico externo. Então, essa cápsula periódica vai formar a parte petrosa do temporal de um lado e do outro, ok? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver aqui a parte petrosa de um lado e do outro da base do crânio, certo? Então, elas vêm aqui pelas cápsulas periódicas. As asas menores e maiores do esfenoide vêm pelas asas temporais e as asas orbitais. Ok? E um outro grupo de cartilagens são aquelas que estão paralelas ao notocordo. O notocordo ele vem até aqui. Então, essas cartilagens estão acima ou abaixo do notocordo, estão paralelas a ele. Então, são chamadas de cartilagens paracordais. Se formam a partir de um mesênquima paralelo ao notocorda, mais os somitos occipitais. Então, os 4 primeiros somitos occipitais, eles se fusionam a esse mesênquima da cabeça, dessa região, para formar as cartilagens paracordais, ok? E então, essas cartilagens são chamadas de placa basal. Então, forma-se aqui primeiro uma placa basal, que se divide em 2 cartilagens. A base occipital e a exoccipital. A base occipital vai formar aqui a parte basal do osso occipital. E as exoccipitais vão formar aqui o côndilo do occipital. Estão aqui mais lateralmente. O restante do occipital, a parte escamosa, a gente viu que veio de neurocrânio membranoso. E a base, então, vem de neurocrânio cartilaginoso, ok? Então, aqui, olha, a gente tem todas as cartilagens do crânio que formam o neurocrânio cartilaginoso, tá? Então, essas aqui que estão na frente do notocorda são chamadas de pré-cordais, as que estão do lado são chamadas de laterais e as que estão paralelas ao notocorda são chamadas de paracordais, ok? Então, vimos o neurocrânio, agora vamos ver o viscerocrânio. Então, o viscerocrânio são os ossos que formam a face do animal. Então, a origem também é no mesênquima da cabeça e vão formar quais ossos? O incisivo, o maxilar, a parte escamosa do temporal, o mandibular, que não está aqui, e os ossos do ouvido, que estão lá dentro.
certo? Então, toda essa parte aqui, ó, lateral, esqueci de falar do zigomático, tá? Então, ó, incisivo, maxilar, zigomático e parte escamosa do temporal. Então, toda essa parte aqui, ó, são os ossos que formam a face do animal, então fazem parte do viscerocrânio. Para a gente entender o viscerocrânio, a gente tem que entender como que está sendo formada a cabeça desse animal, certo? Então, a cabeça e o pescoço são formados por uma estrutura que se origina após o dobramento do embrião. Então, se observarmos o embrião, assim que ele se dobra, assim que ele se fecha, a gente vai ver que na região da face a gente encontra uma proeminência frontonasal e uma proeminência cardíaca. Se observar aqui numa vista frontal, eu estou vendo aqui a proeminência frontonasal, que ainda está aqui fechando o seu neuróporo anterior. Lembram-se, o tubo neural, quando ele se fecha, ele fica com duas aberturas, uma cefálica e uma caudal. Na região cefálica temos o neuróporo anterior, que então está se fechando. E aqui a proeminência cardíaca. Entre a proeminência cefálica e a proeminência cardíaca, a gente não encontra nenhuma estrutura. É justamente nessa região que vão começar a se desenvolver estruturas que vão ser responsáveis pela formação da face e do pescoço, ok? Essas estruturas são chamadas de arcos faríngeos. Então, a gente tem aqui, ó, proeminência frontonasal, já com o neuróporo quase que totalmente fechado. Aqui a proeminência cardíaca, que está cortada, a gente consegue ver até o coração lá dentro. E lateralmente aqui, começando a se formar os arcos faríngeos, certo? Quando esses arcos faríngeos começam a se formar, eu vejo que entre todas essas proeminências, eu tenho aqui uma entrada, um corredor de entrada, que nós chamamos de estomodeu, que é a boca primitiva ou cavidade oral primitiva. Então, esse estomodeu, ele está entre a proeminência frontonasal, os arcos faríngeos e a proeminência cardíaca. E lá no fundo, a gente encontra aquela membrana bucofaríngea. Lembra daquela região em que o disco embrionário permanece bilaminar e que mais tarde ele vai se abrir? É justamente essa membrana bucofaríngea que está lá no final do estomodeu, ok? Essa membrana, ela vai se abrir ali entre 22º e 27º dia, dependendo do animal. Então, ao redor desse estomodeu, a gente tem a proeminência frontonasal e a proeminência cardíaca. E lateralmente temos, então, os arcos faríngeos. O que são esses arcos faríngeos? Eles são extensões do mesoderma lateral que envolvem o intestino anterior. Então, aqui lateralmente vão crescer uma extensão de um lado, outra extensão do outro lado, que vão se encontrar na região ventral e formar um arco envolvendo o intestino anterior, que vai dar origem à faringe. Por isso que nós chamamos de arcos faríngeos, porque eles envolvem a região de formação da faringe, ok? E esses arcos faríngeos, então, vêm de mesoderma lateral, junto com células de crista neural que vão migrar para essa região, tá? Eles vão se formando à medida que o embrião vai se desenvolvendo. Então, eu tenho aqui, olha, um crescimento desse mesoderma lateral em direção à região ventral, formando o primeiro arco faríngeo, ok? O processo do primeiro arco faríngeo. Esse primeiro arco faríngeo, então, ele vai formar dois processos, o processo maxilar e o processo mandibular, ok? Então, aqui a gente está vendo o processo maxilar e aqui o processo mandibular. O processo mandibular, ele cresce mais rápido do que o maxilar e eles se encontram aqui na região mediana e vão se fusionar, certo?
Então, aqui a gente está vendo a proeminência frontonasal, a proeminência cardíaca e o primeiro arco com processo maxilar e processo mandibular, certo? Então, assim que o processo mandibular cresce e um processo se fusiona ao outro na região mediana, o estomodeu agora passa a ficar delimitado pela proeminência frontonasal, os processos maxilares e o processo mandibular. Então, agora ele já se distanciou da proeminência cardíaca, ok? Então, antes, olha, a proeminência cardíaca que delimitava inferiormente o estomodeu, agora é o processo mandibular. Então, formam-se 6 arcos faríngeos na região de face e pescoço do embrião. Os arcos faríngeos, na verdade, eles vão separar a proeminência frontonasal da proeminência cardíaca e formar entre elas a face e o pescoço, tá? Porque antes é como se a testa estivesse fusionada ao coração. Eu não tinha face e não tinha o pescoço. Então, os arcos vêm, se formam e distanciam essas duas proeminências, tá? Apesar de formar 6 arcos faríngeos, o 5º arco degenera. Então, a gente fica com o 1º, 2º, 3º, 4º e 6º arco faríngeo, ok? Então, eu passo a ter 5 arcos funcionais. Então, eu estou vendo aqui o processo maxilar e mandibular do 1º arco. Então, o 1º arco é o único que tem 2 processos. Depois, eu começo a formar o 2º arco, depois o 3º, e o 4º e o 6º arco se fusionam externamente. Então, eu vejo eles como se fossem um arco só, ok? Então, o 1º arco também pode ser chamado de arco mandibular, o 2º arco de arco hioide, e os outros arcos permanecem como 3º arco e 4º e 6º arco, certo? Para formar a face, eu preciso apenas do 1º arco faríngeo. Então, só o 1º arco faríngeo é que vai fazer parte do viscerocrânio. 2º, 3º, 4º e 6º vão formar o pescoço. Se a gente, então, fizer um corte no embrião, olha, aqui eu tenho a proeminência frontonasal, aqui a proeminência cardíaca, e entre elas se formou os arcos faríngeos. Se eu fizer um corte, eu vou ver isso aqui, ó, o arco faríngeo ele vai do meio externo, né, da região externa, até o tubo digestivo primitivo, onde aqui vai dar origem à faringe, tá? A gente chama de intestino faríngeo. Então, se eu pegar essa região e colocar aqui de frente para a gente vai ver isso, né? A parte externa do arco, a parte interna e os arcos faríngeos aqui. Então, observe que entre um arco faríngeo e o outro, eu tenho 2 entradas, uma externa e a outra interna, ok? Então, essa entrada externa dos arcos faríngeos, né, que eu vejo externamente, que está envolvida, então, por ectoderma, porque quem envolve externamente o embrião é o ectoderma, eu chamo de fenda faríngea. Então, vou ver aqui várias fendas faríngeas externamente. E essa volta interna, que vem aqui, ó, do tubo digestivo primitivo, crescendo em direção ao meio externo, que está envolvido, então, por endoderma, porque tubo digestivo é endoderma, lembram-se disso? É o endoderma que foi incorporado ao embrião durante o dobramento. Então, essa invaginação do endoderma é o que nós chamamos de bolsa faríngea. Entre um arco e o outro, a gente tem uma fenda externa e uma bolsa interna, tá? Então, olha aqui eu tenho a membrana bucofaríngea e aqui o intestino ou tubo digestivo primitivo com as suas bolsas faríngeas. Então, nessa região, o intestino ele cresce aqui formando essas bolsas laterais, ok? Bom, o que então constitui um arco faríngeo? Externamente, ele está envolvido por ectoderma, internamente, ele está envolvido por endoderma
e no meio desse arco a gente tem aquele mesoderma lateral que cresceu e que se juntou com células de crista neural, certo? Então, o mesoderma lateral ele vai crescer para formar o arco. Então, ele é que forma o centro desse arco faríngeo. Entre um arco e o outro, a gente tem uma fenda externa e uma bolsa interna. A reunião dessa fenda com essa bolsa forma uma membrana faríngea. Então, entre um arco e o outro, eu tenho uma membrana faríngea, tá? A gente só não encontra essa membrana entre um processo maxilar e mandibular porque é do mesmo arco, ok? Então, olha, o que vai ser formado dentro de cada arco faríngeo, né? Aqui eu tenho os arcos, processo mandibular do primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto, que externamente eu vejo como um só, tá? Externamente, a gente já viu que ele está revestido por ectoderma, internamente por endoderma, e esse mesoderma no meio, junto com células de crista neural, vai dar origem ao quê? A crista neural vai dar origem ao elemento esquelético, tá? Inicialmente, aqui eu vou ter uma cartilagem e depois eu vou ter um tecido ósseo. O mesoderma da cabeça, que vai migrar para essa região, a gente vai ver depois quando for ver músculo, vai formar um músculo estriado esquelético dos arcos faríngeos. O tubo neural vai formar um nervo que vai invadir o arco faríngeo e o mesoderma esplâncnico lateral vai formar a artéria aorta, que vai enviar ramos que são chamados de arcos aórticos. Cada ramo vai entrar dentro de um arco faríngeo, ok? Esses arcos faríngeos, eles também podem ser chamados de arcos branquiais, porque em peixes eles vão dar origem às brânquias, tá? Mas em mamíferos a gente prefere chamar como arcos faríngeos, porque vão formar a faringe, certo? Bom, então a gente vai ver a parte esquelética do primeiro arco faríngeo, que é quem vai dar origem ao viscerocrânio. Então, olha, os arcos faríngeos, né, vão dar origem a cartilagens, que vieram de células de crista neural, tá? E mais tarde essas cartilagens vão dar origem a tecido ósseo. Então, o primeiro arco faríngeo vai ter a cartilagem da maxila e a cartilagem de Meckel, que está na mandíbula. O segundo arco faríngeo vai ter a cartilagem de Reichert. O terceiro arco, a cartilagem do terceiro arco. O quarto e o sexto, a cartilagem do quarto e do sexto arco, ok? O primeiro arco, então, vai ter a cartilagem da maxila e a cartilagem da mandíbula. E ele, então, vai ser responsável pela formação da face. Os outros arcos vão formar o pescoço, né? Segundo e terceiro arco vão dar origem ao osso hioide. Quarto e sexto arco vão dar origem às cartilagens da laringe. Essas cartilagens nunca vão se ossificar, elas vão permanecer como cartilagens. Bom, o viscerocrânio, então, né, que é o que interessa pra gente, eu falei isso tudo de arcos faríngeos só pra gente entender o viscerocrânio, ele, então, forma os ossos da face e os ossos da face vêm do primeiro arco faríngeo, certo? Então, nós vimos que a gente tem a cartilagem maxilar e a cartilagem mandibular inicialmente. Então, o mesênquima da cabeça vai dar origem a essas cartilagens, certo? Bom, porém, os ossos que vão se formar aqui na região maxilar e aqui na região mandibular, eles não se formam aonde está a cartilagem. Eles se formam no mesênquima que está ao redor dessa cartilagem. Eles se formam do lado de fora da cartilagem e diretamente de mesênquima, ou seja, eles se formam por ossificação intramembranosa. Então, apesar de eu ter cartilagem nessa região, essa cartilagem ela não vai ser substituída por tecido ósseo. O tecido ósseo ele vai se formar ao redor dessa cartilagem por ossificação intramembranosa, ok? Apenas os ossos do ouvido
é que vão se formar exatamente em cima dessa cartilagem, e aí, dessas cartilagens, né, maxilares e mandibulares, e aí, então, eles vão se formar por ossificação endocondral. Por quê? Porque a vascularização vai chegar nessa cartilagem, a cartilagem vai morrer, e no lugar dela vai se formar tecido ósseo, certo? Então, o processo maxilar vai dar origem, através do seu mesênquima da cabeça, ao osso maxila, zigomático e parte escamosa do temporal. E vai dar origem ao primeiro ossinho do ouvido, que é a bigorna, por ossificação endocondral, tá? Todos os outros ossos são por ossificação intramembranosa, apenas a bigorna por ossificação endocondral. O processo mandibular vai dar origem à mandíbula e ao segundo ossinho do ouvido, que é o martelo. Mandíbula vem de ossificação intramembranosa, martelo vem de ossificação endocondral, certo? Então, eu consigo dividir o viscerocrânio membranoso do viscerocrânio cartilaginoso. Então, o cartilaginoso é que se origina por ossificação endocondral, ou seja, o martelo e a bigorna. Eles se formam aonde estava a cartilagem maxilar e a cartilagem mandibular, tá? E o viscerocrânio membranoso vai formar, então, os outros ossos, a maxila, o zigomático, o temporal e a mandíbula, porque eles se formam do lado de fora da cartilagem, no mesênquima que está ao redor da cartilagem. Depois essa cartilagem morre, tá? E aí, o osso que estava formado por ossificação intramembranosa externamente acaba invadindo esse espaço, tá? Mas ele se formou por células mesenquimais, ok? Então, por ossificação intramembranosa. Então, vimos a formação do crânio, né, o neurocrânio e viscerocrânio. Agora, vamos ver a formação da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é formada pelas vértebras, e as vértebras possuem um corpo e um arco, certo? Entre um corpo de uma vértebra e o corpo de outra vértebra, a gente encontra o disco intervertebral, que é quem vai amortecer choques mecânicos entre um osso e o outro. E no meio do arco, a gente encontra o tubo neural. Então, o tubo neural ele vai passar aqui por entre os arcos das vértebras. E nesses arcos, a gente encontra lateralmente os processos transversos de um lado e do outro, e dorsalmente o processo espinhoso, ok? Então, a gente está vendo aqui as vértebras de animais domésticos, onde a gente está vendo o corpo da vértebra, os processos transversos e o processo espinhoso, ok? Então, todas ou quase todas as vértebras, né, vão ter esses mesmos componentes. O que vai diferenciar uma vértebra cervical de uma torácica para uma lombar é o tamanho do corpo, o tamanho do processo espinhoso, o tamanho dos processos transversos, ok? Então, na cervical, todos os processos são mais ou menos do mesmo tamanho. Na torácica, o processo espinhoso é maior. Na lombar, o processo lateral é maior. Desculpa, o processo transverso que está na lateral é maior, certo? E as duas primeiras vértebras, que é o atlas e o axis, é que são mais diferentes, né? O atlas não tem corpo, tem apenas o arco e a asa lateral, que é como se fosse o processo transverso, né? Então, também não tem processo espinhoso. E o axis, que já tem um corpo, os processos transverso e processo espinhoso, e apresenta aqui um crescimento do corpo, que é o processo odontoide, que vai se articular aqui com o atlas, para a gente poder fazer, ou para os animais poderem fazer o movimento da cabeça, certo? Então, anatomicamente, a gente tem aqui como estão formadas as vértebras, agora vamos ver embriologicamente como elas se formam. Então, olha, as vértebras, elas têm um corpo e têm um arco, ok? Então, tanto no corpo quanto no arco,
vão se formar vários centros de cartilagem, ou seja, várias cartilagens vão se formar aqui ao redor do tubo neural e do notocorda, tá? E essas cartilagens, elas vão vir daquele tecido que envolve o tubo neural e o notocorda, que é o esclerótomo, né? Lembram-se que na região do tronco, os somitos se diferenciaram em parede dorsal e ventromedial, e que a ventromedial se deslocou, né? Se dissociou, se soltou do somito, formando o esclerótomo. Então, aqui, olha, a gente tem o esclerótomo já formando, olha, cartilagens ao redor da notocorda e cartilagens ao redor do tubo neural, tá? Então, essas cartilagens vêm do esclerótomo dos somitos. Então, se a gente pegar aqui um somito, a gente vai ver que os somitos possuem uma parte cefálica, que tem uma maior concentração de células, e uma parte caudal, que tem uma menor concentração de células, tá? E entre essas duas partes, a gente tem a fissura de von Ebner. E o que vai acontecer com esses somitos? Né? Na verdade, esse daqui é o esclerótomo dos somitos, né? Os somitos já se diferenciaram. Então, como os somitos são segmentados, os esclerótomos também permanecem segmentados. Apesar deles se espalharem, envolver tubo neural e notocorda, eles continuam segmentados, ok? Bom, o espaço, então, entre um esclerótomo e o outro, eu tenho mesênquima intersegmentar, certo? Bom, o que vai acontecer? Esses esclerótomos, eles vão se ressegmentar. Eles vão se segmentar novamente. De que forma? Né? A parte cefálica e a parte caudal de cada esclerótomo vão se separar. Tá? Então, aqui, a partir da fissura de von Ebner, a parte caudal do esclerótomo vai migrar para essa região, que era o nosso mesoderma intersegmentar, e vai se juntar com a parte cefálica do esclerótomo de baixo. Então, a parte caudal do esclerótomo de cima migra e se junta com a parte cefálica do esclerótomo de baixo, tá? Então, isso vai acontecer com todos os esclerótomos. Então, na verdade, eu vou formar aqui um esclerótomo que veio da reunião da parte cefálica, da parte caudal do esclerótomo de cima com a parte cefálica do esclerótomo de baixo. E é essa reunião da parte cefálica com a parte caudal que vai formar as cartilagens e que vai sofrer ossificação para formar a vértebra. Então, as vértebras dos mamíferos, ela vem da parte cefálica de um esclerótomo com a parte caudal de outro esclerótomo, tá? Então, ela vai se formar aqui naquele espaço intersegmentar. Por isso, a gente diz que são vértebras intersegmentares, ok? Isso é importante porque o que eu tenho que ressegmentar? Já não estava segmentado? Não era mais fácil cada segmento de esclerótomo formar uma vértebra? Bom, o problema é que a gente viu que a parede ventral do esclerótomo, né, a parede ventromedial do esclerótomo, quer dizer, do somito, formava o esclerótomo. E eu tinha aqui a parede dorsal. A gente vai ver mais tarde que a parede dorsal vai dar origem aos músculos das costas, certo? E envolvendo, né, o nosso somito, ele está envolvendo quem? O nosso tubo neural. E do tubo neural vão partir os nervos. Esses nervos, eles têm que sair do tubo neural e chegar até os músculos, para inervar os músculos, para eles poderem ter movimento. Como que o nervo ia sair daqui, no meio de uma vértebra, para chegar até o músculo? Então, na verdade, o que acontece é que, com essa ressegmentação, os nervos, eles vão partir do tubo neural, vão entrar aqui aonde é a fissura de von Ebner, para poder chegar até a parede dorsal do somito, que vai formar o músculo.
tá? Então, dessa forma, os nervos conseguem sair de maneira retilínea, né? E atingirem os músculos para poder inervar, certo? Aqui, ó. Então, a gente viu que o esclerótomo, vamos voltar aqui um pouquinho para lembrar isso, ó, ele está envolvendo o tubo neural, corpo, né, da vértebra vai envolver o tubo neural e o arco vai envolver, o corpo da vértebra vai envolver o notocorda e o arco vai envolver o tubo neural, certo? Então, o corpo da vértebra ele é formado aqui pela reunião de parte cefálica e parte caudal de esclerótomos diferentes, certo? Então, aonde vai se formar o corpo da vértebra, o notocorda vai degenerar. E entre uma vértebra e outra, vai se formar aqui o disco intervertebral. Esses nervos saem lateralmente. E aqui, entre uma e outra, vai se formar o disco intervertebral. Aonde se forma o disco intervertebral, o notocorda permanece formando núcleo pulposo. Então, vocês devem ter visto em anatomia que o disco intervertebral ele é formado pelo núcleo pulposo e pelo anel fibroso. Então, o núcleo pulposo vem de notocorda e o anel fibroso vem de células mesenquimais que restaram aqui nessa região intersegmentar, tá? Quer dizer, na verdade, nessa região entre a parte cefálica e a parte caudal do esclerótomo. Então, quando ele migra, sobra aqui uma pequena quantidade de células que vai formar esse anel fibroso. E no centro temos o notocorda que forma o núcleo pulposo, ok? Então, aqui, olha, a gente está vendo a vértebra, o corpo da vértebra e o disco intervertebral. Então, a gente vê o núcleo pulposo e o anel fibroso. Então, aqui é o corpo da vértebra, tá? E aqui a gente vê os músculos, né? Que vão vir daquela parede dorsal. E aqui em corte transversal, a gente vê o núcleo pulposo, que veio do notocorda, e o anel fibroso, que veio do mesoderma, né? Do mesênquima, que restou ali do esclerótomo, ok? E aqui a gente já vê as cartilagens se formando, inicialmente para formar as vértebras. Então, eu tenho lá os centros de ossificação, os centros de cartilagem, né, inicialmente, então se formam várias cartilagens, e depois essas cartilagens vão sofrer ossificação endocondral. Então, no lugar da cartilagem, eu vou ter formação do tecido ósseo, ok? Então, eu vou ter o centro, que vai formar o corpo da vértebra, e vou ter os arcos vertebrais. Inicialmente, entre o centro e os arcos, eu vou ter uma articulação, que é a articulação neurocentral, que a gente encontra só em animais muito jovens, tá? Mais tarde, essa articulação vai acabar se ossificando e vai deixar de existir. Então, ao nascimento, os arcos vertebrais, eles não estão fundidos. Entre eles ainda existe uma cartilagem. Isso para quê? Para permitir o crescimento do tubo neural, permitir o crescimento desse arco vertebral, certo? Quando o animal cresce, e aí cada animal vai ser numa idade diferente, eu coloquei aqui a idade de mamíferos primatas, né, do humano, na verdade, só para a gente ter uma noção, tá? Então, de 3 a 5 anos no humano, eu tenho a fusão dos arcos vertebrais, ou seja, essa cartilagem vai se ossificar totalmente e o arco da vértebra não vai crescer mais. De 3 a 6 anos, essas articulações neurocentrais desaparecem. Na puberdade, né, com o hormônio do crescimento, né, ou na maturidade sexual dos animais,
eu vou gerar centros de ossificação secundária, tá? Então, eu ainda tinha ali células mesenquimais, essas células vão dar origem a cartilagens e essas cartilagens vão se ossificar. Então, eu tenho centro de ossificação nas epífises anulares, né? Em cima e embaixo do corpo da vértebra, e nas terminações dos processos espinhoso e transverso, certo? Então, isso vai permitir um crescimento da vértebra e vai permitir um crescimento do animal. Em adultos, aos 25 anos de idade, é que todos esses centros vão se ossificar. Em animais, cada um vai ter a sua idade específica, tá? Mas então, tem uma idade, né, em que o animal cresce muito rápido, é uma idade, a puberdade, né, ele chega na maturidade sexual e tem esse crescimento de toda a coluna, de todas as vértebras que vão fazer com que esse animal cresça. Bom, então, nós vimos que a quantidade de somitos, né, a quantidade de esclerótomos que vão se formar em cada animal é responsável pela quantidade de vértebras, tá? E a gente viu que os 4 primeiros esclerótomos occipitais vão se fusionar com aquela cartilagem basal, né, a placa basal, que são as cartilagens que vão formar a base do osso occipital no neurocrânio, tá? Então, esses 4 esclerótomos occipitais, eles vão formar, na verdade, a base do occipital, tá? Além disso, como a gente divide, né, ressegmenta os esclerótomos, esse primeiro esclerótomo cervical, o C1, ele vai ter parte cefálica e parte caudal. A parte caudal vai migrar e se juntar à parte cefálica do C2 para formar a primeira vértebra cervical. Então, isso quer dizer também que a parte cefálica da primeira vértebra cervical, ou do primeiro esclerótomo, cervical, vai se juntar a esses 4 esclerótomos occipitais, junto com as cartilagens da base lá para formar a base do occipital. Então, esclerótomos occipitais mais parte cefálica do C1, mais a cartilagem base occipital vão formar a base do occipital, tá? Então, eu juntei C1 com C2 para formar a primeira cervical. C2 com C3 forma a segunda, C3 com C4 a terceira, C4 com C5 a quarta, C5 com C6 a quinta, C6 com C7 a sexta e C7 com C8 a sétima. A gente viu que todos os mamíferos domésticos, assim como o humano também, todos os mamíferos têm 7 vértebras cervicais, ok? Mas, porém, tem 8 esclerótomos. A gente já viu que a parte cefálica do primeiro esclerótomo é perdida para formar a base do occipital. E agora, a parte caudal do C8 vai se juntar à parte cefálica do T1 para formar a primeira vértebra torácica. Então, apesar de eu ter 8 esclerótomos cervicais, eu só vou formar 7 vértebras cervicais, por quê? A parte cefálica do C1 é perdida para a base do occipital e a parte caudal do C8 é cedida para formar a primeira vértebra torácica, ok? No restante, isso não acontece. No restante, a mesma quantidade de esclerótomos vai ser a de vértebras, né? E então, a gente consegue aí manter um número padrão para cada animal, certo? A primeira vértebra, que é o atlas, vai vir da parte caudal da C1 com a parte cefálica da C2. A segunda parte, o axis, vai vir da parte caudal da C2 com a parte caudal cefálica da C3 e daí por diante, tá? Então, aqui é o atlas, aqui é o axis, e depois a gente vai formando todas as outras vértebras cervicais, certo? A hérnia de disco é o quê? É um extravasamento do núcleo pulposo
do disco intervertebral, tá? Que pode aqui, ó, pressionar o nervo que está saindo do tubo neural e por isso causa muita dor. E como malformação da coluna, a gente tem a escoliose, que é quando a coluna ela se forma com uma volta muito grande, né, para a região ventral, e aí forma uma escoliose no animal. Vimos a formação das vértebras, agora vamos ver a formação das costelas e do externo. Então, as costelas, elas se formam a partir das vértebras torácicas, tá? Então, a partir das vértebras torácicas, né, do esclerótomo que forma as vértebras torácicas, eu vou ter aqui crescimento lateral, que vai crescer em direção à região ventral, formando as costelas, tá? Então, existe aqui uma articulação entre o corpo da vértebra e as costelas, que é uma articulação costovertebral. Então, é a partir daqui que eu começo com a ossificação das costelas, tá? Então, inicialmente forma-se aqui a cartilagem. Então, ela se forma de esclerótomo, daqui do corpo da vértebra torácica, que vai crescendo em direção à região lateral e ventral. E depois a ossificação que ocorre a partir dessa articulação em direção à região ventral, tá? Então, todas as costelas são de ossificação endocondral a partir do esclerótomo. E existe uma proporção de costelas externais versus asternais. O que são costelas externais? São aquelas que partem aqui da vértebra torácica e chegam até o osso que se encontra aqui na região ventral, que é o externo, que a gente vai ver daqui a pouco como ele se forma. E tem as vértebras que não se associam com o externo, tá? Elas vão terminar aqui nos arcos costais, de um lado e do outro, ok? Então, a quantidade de vértebras, na verdade, vem de uma proporção. Então, em carnívoros tem 9 costelas externais para 4 asternais, é a proporção. Em porco, 7:7, ruminante, 8:5, cavalo, 8:10, tá? Então, todas elas vêm de esclerótomo por ossificação endocondral, certo? Bom, ao mesmo tempo que essas costelas estão se formando lá na vértebra e vindo em direção à região ventral, aqui na região ventral vai se formar o externo. O externo, ele se origina de mesoderma lateral somático. Então, ele se origina do mesoderma aqui da parede lateral do embrião, certo? Também por ossificação endocondral. Então, eu vou formar aqui várias cartilagens, né? 2 que são chamadas de proexterno, que são redondas, e 2 faixas, que são as faixas externais. Essas cartilagens vão se fusionar e vão se ossificar, formando o manúbio e as 8 esternebras. E no final, o processo chifoide, tá? Então, eu vou ter aqui a fusão das cartilagens, que vão se ossificar para formar o externo. E as costelas, então, vão crescer lá da vértebra e vão se fusionar aqui a esse externo, ok? Então, lembrando que as costelas vêm de esclerótomo e o externo vem de mesoderma lateral somático. Pode ocorrer também malformação do externo e das costelas, certo? Eu posso ter ausência de costela, posso ter coalescência de costelas e posso ter costelas supranumerárias, mais costelas do que o normal, tá? E eu posso ter essa malformação do externo, que seria o externo para fora, que a gente chama de pectus carinatum, ou ele para dentro, que é o pectus excavatum, certo? Então, ou ele faz uma protuberância aqui para fora, ou ele faz uma
um espaço aqui para dentro, ok? Bom, agora vamos ver a formação do esqueleto apendicular, né? Vamos ver a formação dos membros. Então, os membros eles vão se formar a partir de proliferação do mesoderma lateral somático, tá? Então, da região lateral do corpo do animal, eu vou ter então a formação dessas protuberâncias, sendo que elas têm uma diferença de 4 dias entre um e outro. Primeiro formam-se os membros anteriores, depois formam-se os membros posteriores, certo? Então, esses membros, a formação deles depende de uma interação entre ectoderma e mesoderma. Então, o mesoderma lateral somático, ele começa a crescer numa região específica. Essa região, ela depende de um estímulo, né? O crescimento dessa região depende de um estímulo de células do ectoderma. Então, na região onde vão crescer os membros, células do ectoderma começam a se proliferar e a formar a crista ectodérmica apical. Olha aqui, ó, tudo isso daqui é a crista ectodérmica apical. Então, essas células aqui vão se proliferar e vão estimular o crescimento do mesoderma somático lateral. Então, esse mesoderma ele vai crescer em direção a essa crista ectodérmica apical. Olha só aqui, ó, crista ectodérmica e aqui o mesênquima, tá? Então, a crista induz o crescimento do mesênquima e o mesênquima, por sua vez, induz a proliferação da crista e os dois vão crescer juntos, tá? Então, forma-se aqui o crescimento de uma estrutura arredondada, né? Um tubo que vai crescer até um certo tamanho, tá? Para esse crescimento terminar, essas cristas ectodérmicas apicais têm que morrer. Então, elas estão programadas para crescer até um certo tamanho, depois elas vão morrer, certo? Bom, então, à medida que esses membros vão crescendo, o mesoderma lateral vai começar a formar cartilagens, certo? Então, vão se formar uma série de cartilagens que mais tarde vão sofrer ossificação endocondral para formar os ossos das patas dianteiras e das patas traseiras, ok? Então, nas patas dianteiras a gente vai ter a escápula, o húmero, o rádio, a ulna e os ossos das patas que a gente vai falar daqui a pouco. E na traseira a gente tem o quadril, o fêmur, a tíbia e a fíbula e depois também os ossos das patas, tá? Em equinos e ruminantes eu tenho a fusão da ulna com o rádio. Os outros animais, eles são ossos separados, tá? Então, eu vou ter uma série de cartilagens que vão sofrer ossificação e vão formar esses ossos. Essas cartilagens, então, vêm do mesoderma lateral somático, que sofre ossificação endocondral e forma os ossos dos membros anteriores e posteriores. Formação da pata, tá? Em alguns animais, as patas são mais achatadas, como é o caso dos carnívoros. Então, aquele membro que veio crescendo, né, em forma de um tubo, ele vai sofrer aqui uma constricção, e a partir dessa constricção, ele vai começar a crescer de forma achatada. Certo? E a partir dessa forma achatada, as cristas ectodérmicas apicais vão se dividir em 5. Então, 5 partes vão ficar ativas e entre elas essas cristas ectodérmicas apicais vão se degenerar. Então, aonde elas se degeneraram para o crescimento do mesoderma. E aonde elas permaneceram, o mesoderma continua crescendo para formar os dedos das patas, ok?
Em animais em que eu não tenho as patas achatadas, não ocorre essa constricção e nem esse achatamento. Eles continuam crescendo de forma arredondada e as cristas também vão se dividir inicialmente em 5 partes, tá? Bom, no homem, então, as 5 partes vão crescer, o mesoderma lateral vai formar uma série de cartilagens que depois vão se ossificar para dar origem aos carpos, metacarpos e as falanges, certo? Nos outros animais, nem sempre as 5 cristas ectodérmicas apicais vão se desenvolver igualmente, né? No cão, por exemplo, o primeiro dedo, ele é menor. Então, a crista ectodérmica apical, ela cresceu, ela morreu, na verdade, antes do que as outras que permitiram um crescimento maior desses dedos, né? Sendo que na traseira, muitas vezes, nem tem o primeiro dedo, certo? Em porco, eu só vou ter segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Eu não tenho o primeiro. Então, a crista ectodérmica apical, ela nem se formou. Em boi, eu vou ter só, quer dizer, ela se formou, mas ela logo morreu, porque sempre vão ter as 5 e depois algumas vão morrer e outras vão permanecer. Em boi, eu só tenho terceiro e quarto dedo. Os outros não se desenvolvem. E em cavalo, só o terceiro, tá? Então, dependendo do animal, as cristas vão estimular o crescimento do mesoderma para formar os 5 dedos, ou elas vão morrer antes disso. Bom, assim que os membros se formam, eles se formam lateralmente ao corpo do animal. Então, para eles passarem a ter o formato que a gente encontra no adulto, né, a posição que a gente encontra no adulto, eles têm que sofrer uma rotação, tá? Então, os membros superiores e inferiores, né, ou anteriores e posteriores, eles se formam como apêndices, tipo nadadeira, apontando lateralmente e caudalmente ao corpo do animal, certo? Os membros se dobram anteriormente, de forma que os cotovelos e joelhos se apontam lateralmente, a palma das patas, né? Ou da mão e as palmas e as plantas se voltam para o tronco. Então, aqui a gente está vendo, ó, tendo essa dobra, né? Para voltar para o tronco do animal. Os membros superiores e inferiores sofrem uma torção de 90 graus em seus eixos longos, tá? Então, é mais fácil a gente pensar nos membros inferiores. Ele estava aqui lateralmente, então ele vai sofrer uma torção de 90 graus, de forma que os cotovelos passam a apontar para a região dorsal e os joelhos para a região ventral. Então, ele vai girar, né? Ó, um vai para cima, outro vai para baixo, para poder ter a posição do adulto, tá? Então, eu vou ter esse giro aqui para dentro, para o eixo central do corpo, senão os animais andariam como os répteis, né? Com as patas laterais. Os répteis não têm essa torção. Então, eles têm aqui as patas totalmente laterais. A gente tem que sofrer essa torção de 90 graus para que os nossos membros eles fiquem ancorados aqui no eixo central do corpo, tá? E não lateralmente, né? Na verdade, a gente sofre essa torção para a região ventral, tá? E essa torção vem junto com a torção de toda a derme e os músculos que a gente encontra nessas regiões que estão em formação. Então, quando vem 90 graus para a região ventral, eu giro também toda a derme e todos os músculos.
ok? E aqui eu tenho, então, a malformação dos membros, que pode ser a amelia, quando as cristas ectodérmicas apicais morrem antes da formação dos membros, a meromelia, quando forma parte do membro, a polidactilia, quando forma mais dedos do que o normal, e a sindactilia, quando forma menos dedos do que o normal, tá? Então, essas malformações, elas podem ocorrer e elas são devidas à morte ou proliferação dessas cristas ectodérmicas apicais. Então, em resumo de todo o sistema esquelético, eu tenho o crânio sendo formado por mesênquima da cabeça, né, mesoderma paraxial mais células de crista neural, certo? E esse crânio podendo ser dividido em cartilaginoso e membranoso. Então, o cartilaginoso por ossificação endocondral e o membranoso por ossificação intramembranosa. A coluna vertebral se origina de esclerótomos, que é mesoderma paraxial, e que forma, então, as vértebras e as costelas por ossificação endocondral, né? Então, as costelas a mesma coisa, esclerótomos torácicos por ossificação endocondral. O externo vem de mesoderma somático lateral, também por ossificação endocondral. E os membros vêm de mesoderma somático lateral, também por ossificação endocondral, tá? Então, os únicos ossos do corpo do animal que tem ossificação intramembranosa são os ossos do crânio, mais especificamente os ossos da base do crânio e os ossos do ouvido na face, ok? Todos os outros ossos, então, se originam por ossificação endocondral, então isso quer dizer que inicialmente tem cartilagem e depois é que se forma o tecido ósseo.